creio que você ama o Senhor, amém? Eu quero que você todos os dias declare que Jesus é maravilhoso, amém? Jesus é? Glória a Deus, aleluia. Queridos, irmãos e irmãs, hoje é o culto que nós dedicamos uma palavra para a família, amém? E hoje não vai ser diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai vir de encontro a algo poderoso que você nem está imaginando. Algo que você vai ler agora comigo, a palavra do Senhor, e vai ficar imaginando assim, puxa vida, aonde isso vai encaixar com o tema família? Mas no final Deus tem uma surpresa para você. Amém? Você crê nisso? Então vamos receber a palavra do Senhor agora com muita alegria no nosso coração, amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 19. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7 e versículo de número 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Olha só, amada igreja, irmãos e irmãs, o que diz a palavra do Senhor. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-o a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga graças a Deus. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo nesta hora, porque eu creio que virá uma revelação do Senhor para a minha vida, para a minha família, e haverá esperança, em nome de Jesus, amém. Assenta no seu lugar em nome de Jesus, glorifica o Senhor aí, bate palmas, dê grito de glória, diga aleluia, amém, amém. Irmãos e irmãs, o tema da nossa mensagem é: Jesus ressuscita os mortos, amém? Diga comigo assim: Jesus ressuscita os mortos. Irmãos e irmãs, dedique a sua atenção aqui agora à palavra do Senhor, porque ouvindo esta mensagem e o tema de hoje, talvez você vai pensar assim: deu conflito. Mas no final da mensagem eu vou conduzir você ao entendimento que nós queremos extrair desta mensagem, e você verá que tem esperança para a sua família, para os seus amigos, porque a Bíblia diz que os amigos chegados, eles são da família, não é verdade? Então há esperança para os nossos familiares e para os nossos amigos. Ressurreição, irmãos, é o que? Ressurreição é trazer de volta à vida aquele que morreu, aquele que está morto. E a palavra de Deus tem muitos exemplos
de pessoas que ressuscitaram, de profetas que fizeram este ato poderoso em ressuscitar os mortos. Vou dar aqui alguns exemplos para os irmãos, que com certeza é para trazer a memória de vocês. Caso você não conheça a história, você pode pesquisar e você vai descobrir que desde o Antigo Testamento o Senhor usava pessoas, profetas, para ressuscitar os mortos. No livro de 1 Reis e 2 Reis, conta a história dos profetas Elias e Eliseu. A Bíblia diz que estes homens ressuscitaram mortos. No Novo Testamento nós vemos a história de Jesus. Jesus ressuscitando os mortos. Nós temos, por exemplo, a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a menina que morreu. Nós vemos também, quando Jesus e a sua comitiva caminhavam de um local para o outro, ele encontra um ofício fúnebre ali, uma marcha fúnebre, e ele ressuscita o filho de uma mulher da cidade de Naim. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. E Jesus deu ordem também, como exemplo para nós, para os discípulos, para que eles também pudessem ressuscitar os mortos. Amém? Eu quero declarar para você, no primeiro tópico dessa mensagem, que Jesus é o Senhor da vida. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Primeiro ponto que você precisa pegar, dentro disso, é o texto da Bíblia Sagrada. Em João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, é o ponto que você tem que pegar para entender que Jesus é o Senhor da vida. O texto diz, João 1,3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Entenda uma coisa aqui: Jesus criou a vida, Ele é o autor, aleluia, Ele é o arquiteto, Ele desenhou a vida, irmãos, irmã, aleluia. A vida que nós conhecemos foi o Senhor Jesus Cristo quem criou, aleluia. Nós podemos respirar, andar, o nosso corpo, ele é uma engenharia perfeita, e tudo isso é obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, a vida que nós conhecemos não existiria. Outra coisa, Ele nos dá uma vida abundante. Em João 10,10 diz que se Ele é o Senhor da vida, Ele nos dá uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida plena, é uma vida completa, é uma vida cheia, é uma vida cheia da presença do Senhor, da unção, do poder, da autoridade, do amor, aleluia, de tudo de bom que o Senhor pode nos oferecer. É a representação desta vida abundante que o Senhor preparou para nós. Enquanto o diabo vem para matar, roubar e destruir, tirar, Jesus veio para dar vida abundante. Jesus veio para preencher espaços vazios na nossa vida. Jesus com isso veio dar significado, veio dar importância, veio dar valor à nossa vida. Irmãos e irmãs, uma vez depois de Jesus, nós olhamos a vida com outro significado, porque entendemos que o Senhor da vida nos encontrou. Diga graças a Deus. Irmãos e irmãs, olha só, Ele é o Senhor da vida, Ele venceu a morte. Irmãos, isso é poderoso, porque se Jesus venceu a morte e vive, nunca aquele que crê em Jesus ficará morto eternamente. Ou seja, essa vida física, nela nós vamos morrer, mas quando nós ressuscitarmos de novo em Cristo Jesus, aleluia, para a vida eterna, nunca mais experimentaremos a segunda morte, que é o inferno, ser lançado no lago de fogo do inferno. Nós não passaremos por isso. Quem crê, diga graças a Deus. Nós não passaremos, sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da vida, aleluia, glória a Deus.
O segundo tópico, irmãos, da mensagem é que uma ordem aos discípulos. Jesus deu uma ordem aos discípulos. Por quê? Uma coisa é Jesus fazer tudo o que ele fez. Você mesmo já pensou nisso? Ah, mas isso aqui é porque Jesus é Deus. Mas Jesus, sendo Deus, cheio de poder e de autoridade, ele deu autoridade e poder aos seus discípulos para também ministrar a vida para outras pessoas. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 6 em diante, diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Escuta, igreja: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Olha que legal isso aqui, irmãos. Olha só, Jesus, ele ensinou os seus discípulos a fazer o que, pastor? Milagre. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus como fazer milagres, e Jesus os ensinou, e agora Jesus os enviou. Agora Jesus está dando a eles autoridade. E sabe por que eles foram? E sabe por que eles foram? E foram bem-sucedidos e prosperaram em tudo que eles fizeram? Porque eles estavam debaixo da autoridade do Senhor. Eles estavam debaixo da unção. Eles estavam debaixo da palavra. Eles estavam sendo direcionados pelo Senhor da vida. E perceba que por onde eles foram, eles pregaram a palavra, eles curaram os enfermos, limparam os leprosos, expulsaram demônios e ressuscitaram os mortos. Aleluia, glória a Deus. Eles só puderam fazer porque aprenderam e colocaram em prática aquilo que aprenderam. Mas não somente isto, eles estavam debaixo de uma palavra. Deixa eu falar algo para você profético para a tua vida. Qual é a palavra que está governando a tua vida? Qual é a palavra que está conduzindo você pelos seus caminhos? Eu quero declarar sobre a sua vida que a última palavra do Senhor na tua vida é a palavra que vale. É a palavra que vale. Lá, irmãos e irmãs, no livro de Reis, conta a história de um profeta que veio a profetizar para um rei que fazia coisas más diante dos olhos de Deus. E aquele profeta foi, liberou uma palavra, liberou um juízo, e Deus disse para ele assim: olha, agora você vai voltar para casa, mas não vai voltar pelo mesmo caminho. Nessa cidade você não beberá água, nessa cidade você não comerá pão, nessa cidade você não vai repousar. Vai, libera a palavra e volta. Diz a palavra de Deus ali, que ele foi e deu a palavra, e o rei disse para ele assim: fica, descansa, bebe água, come pão. E ele disse assim que não convia que ele ali ficasse. Então ele pegou o seu caminho e foi embora. Mas a Bíblia diz que naquela região tinha um profeta velho. Olha o que está aqui dizendo, que existia um profeta velho. E aquele profeta, ouvindo essa história, disse para os seus filhos: vai atrás desse profeta, manda ele vir aqui, porque eu tenho uma palavra para ele. E aí foi, alcançaram o profeta, e o profeta velho mandou uma mensagem dizendo assim: eu também sou profeta, e assim diz o Senhor, para você ficar aqui, para você descansar, para você comer pão, para você beber água. Só que essa mensagem não era a palavra de Deus. Escuta, não era a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala para você, a palavra só muda se Ele quer falar de novo.
Quando Deus libera uma palavra na sua vida, essa palavra ela só vai ser mudada se Deus falar de novo com você. Então aquele profeta voltou, assentou, ficou, descansou, comeu pão, bebeu água e disse assim: agora eu vou embora. Quando ele foi embora, sabe o que aconteceu? Veio um outro profeta e disse assim: porque você descansou, não foi pelo caminho que te mandei, não, e aí ficou, comeu pão e bebeu água, agora você não vai voltar para casa, porque no caminho você morrerá. E a Bíblia diz que quando ele ia montado no jumento, saiu um leão, o matou, e ali a história dele acabou. Por quê? Porque ele acreditou na palavra de outra pessoa e não na palavra do Senhor na vida dele. Então eu quero declarar sobre a igreja: aonde você for, aonde você estiver, que esteja você debaixo da última palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, não aceite outra palavra, a não ser aquele direcionamento que o Senhor já te deu. Então os discípulos foram bem-sucedidos na missão que Jesus os enviou, porque eles foram debaixo da palavra. Talvez no caminho alguém tentou persuadi-los, mas Jesus alertou: não pare, não converse com ninguém, vai fazer a missão, vai completar a tarefa ao qual estou mandando vocês. E eles foram, curaram, libertaram pessoas, transformaram vidas, ressuscitaram mortos e voltaram, irmãos, maravilhados, contando para Jesus tudo aquilo que eles fizeram. Aleluia, aleluia, porque estavam debaixo da palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, uma coisa é nos capacitarmos diante do Senhor, aprendermos diante do Senhor. Outra coisa é nós irmos lá e fazermos aquilo que o Senhor nos ensinou. Vem um medo que parece ser natural, vem uma insegurança que parece ser natural, porém a fé é sobrenatural. Diga graças a Deus. A nossa fé é sobrenatural, igreja. Aleluia! Que vai nos ajudar a superar o nosso medo, a nossa insegurança, de colocar em ação aquilo que nós aprendemos de Jesus, ou seja, de aplicar na nossa vida a palavra. Vou só te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, Deus diz para você assim: olha, vai lá e evangeliza fulano de tal. Aí você fala assim: mas fulano de tal é tão difícil, fulano de tal é tão complicado. Senhor, tem certeza que é o fulano de tal mesmo? Eu estou até com medo de ir lá. Mas a palavra de Deus diz que a fé ela é sobrenatural, ela supera aquilo que é natural. O medo é natural, a insegurança é natural, parece que nós não sabemos se vai dar certo ou se vai dar errado, mas a fé sobrepõe. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor por meio da fé, nós prosperamos em tudo que nós fazemos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, os discípulos prosperaram por causa disso. Você quer prosperar? Olha, irmãos, quando eu estou dizendo aqui prosperar, é você realizar alguma tarefa e ser bem sucedido nela. É você ir e conquistar aquilo pelo qual você foi buscar. É você ir e não sentir falta de nada, porque Jesus envia os seus discípulos para esta missão e falou com eles assim: olha, não se preocupe, não precisa levar dinheiro, não precisa levar capa, não precisa levar o que comer, eu já preparei tudo para vocês. Então eles foram. Os que foram confiantes na fé voltaram testemunhando o cuidado de Deus para a vida deles. Amém? Ou seja, os discípulos viram Jesus fazer milagres. Os discípulos ouviram os mandamentos e os ensinamentos de Jesus e eles foram enviados. Eles foram e deu certo. Agora chegou a nossa vez.
Amém? Agora chegou a nossa vez. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Vale um louvor aí pela palavra. Amém. Glória a Deus. Olha só, o Senhor falou e fez muitas coisas. Jesus não ficou só falando, ele agiu, ele operava. Muitas vezes ele fazia antes e falava depois. Muitas vezes ele curava antes e depois liberava uma palavra, um mandamento, um ensinamento, um direcionamento. Muitas vezes Jesus libertava as pessoas e depois Jesus dava àquela pessoa uma direção. Por exemplo, ele dizia: vai e não peques mais. Ele não falava assim: olha, pare de pecar e eu vou te curar. Não, ele curava, ele libertava, ele transformava e depois dava àquela pessoa uma direção, uma palavra. Queridos, eu quero dizer para você, uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Aleluia. Segundo, os discípulos viram e ouviram e praticaram. O apóstolo Tiago, ele diz assim: não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas ponde em prática a palavra. Se você colocar em prática, você vai ter sucesso. Aleluia. Por quê, irmãos? Eu ouvi uma palavra hoje pela manhã, achei muito interessante, porque tem gente que fica, por exemplo, capacitando e nunca vai. Mas Deus, em muitos momentos, irá usar os que estão disponíveis, os que estão prontos no seu coração, que estão esperando uma oportunidade para ser usado pelo Senhor. E aí aqueles que ficam só capacitando, fica para trás, porque Deus está procurando pessoas disponíveis. Diga graças a Deus. Está parecendo culto de missões, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas Deus é bom, amém? Olha só, terceiro ponto: nós somos discípulos dos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos dos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos do Senhor. Eu sou do Senhor, você é do Senhor. Diga graças a Deus. Diga assim: eu sou do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, irmãos, esta palavra ainda está sobre a nossa vida. Esta palavra de ir, de fazer discípulo, de pregar a palavra, de ensinar as pessoas o amor do Senhor, esta palavra está sobre nós ainda. A igreja ainda está aqui na terra. A igreja ainda é viva e poderosa no Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. E assim, irmãos, a palavra de Deus diz que todo aquele que crê vai ser salvo. Amém? Só que você pode fazer a seguinte pergunta, né? Ah, mas eu não vi Jesus. Alguém aqui já viu Jesus? Eu não vi a Pedro. Eu não vi ao João. Eu não vi o apóstolo Paulo. Mas, queridos irmãos, olha o que é estar debaixo de uma palavra. Olha o que é estar debaixo de uma palavra viva. Amém? Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou. A resposta a isso está em João capítulo 20, versículo 29. João 20, 29. Disse-lhes Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. Sabe como que eu posso usar esse texto aqui?
para dar resposta, porque às vezes pode vir o sentimento dentro de nós, falar assim: mas como que eu sou discípulo de Jesus se eu não vi Jesus? Se eu não vi a Pedro, se eu não vi João, se eu não vi Paulo? Escuta, eu não vi nem os discípulos desses homens, nós não vimos, mas sobre nós tem uma palavra que é poderosa. Jesus falou para Tomé: Tomé, você está acreditando porque você viu? Bem-aventurada é a igreja quadrangular de Naúma, que eles creem e eles nem me viram. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Jesus está dizendo: olha, essa palavra aqui, bem-aventurado, significa mais que feliz. Jesus está dizendo: mais que feliz são as pessoas que creem em mim, porque me veem na palavra, me ouvem através da palavra. Irmãos e irmãs, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que 2 de seus discípulos saíram de Jerusalém e desceram por um caminho chamado Caminho de Emaús. E a palavra diz que Jesus foi até esses homens na ressurreição. Jesus foi até ou homens ou um casal, é muito incerto isso, mas Jesus foi atrás desses discípulos e começou a falar com eles na Escritura e mostrar a própria pessoa de Jesus na Escritura. Jesus não chegou e disse para eles assim: olha, sou eu, o Cristo, eu ressuscitei, volta lá para Jerusalém, fiquem lá com os outros. Não, Jesus mostrou para eles, desde Moisés até os profetas, até a sua morte, através das Escrituras. E aí, chegando no lugar, eles iam entrar e Jesus ia seguir direto. E eles constrangeram, Jesus falando assim: fica com nós mais um pouco, venha comer pão. E aí a Bíblia diz que Jesus, sentindo constrangido, ficou. E quando foram se alimentar, que Jesus pegou o pão e deu graças, e eles levantaram a cabeça e foram perceber que era Jesus, Jesus já desapareceu. E aí os discípulos falaram um para o outro, dizendo assim: certamente quando ele falava, o meu coração ardia. E o seu? Eles disseram assim: o meu coração ardia. Vamos voltar e vamos dizer para os outros que Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, irmãos, irmãs, Jesus, olha só, Ele mais quer que você o veja através da palavra, do que Ele aparecer aqui, olha, materializado e dizer para você: se toca aqui nas minhas mãos, olha aqui os meus pés, olha aqui o meu lado, como foi com Tomé. Jesus quer que você creia nele, através da palavra pregada, através do ensino da palavra, através de uma leitura da palavra. Assim Jesus quer que você creia, e você será mais que feliz. Diga graças a Deus. Eu quero concluir essa mensagem com você aqui da seguinte maneira, irmão e irmã. Em João capítulo de número 14, versículo de número 10 ao 12, está escrito sobre o crer em Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Ele já começa porque é a última pregação de Jesus com os discípulos, é o último sermão de Jesus com os discípulos no cenáculo. Horas depois, Jesus vai para a sua hora fatídica, a hora do sacrifício. Jesus começa o texto falando de uma forma assim maravilhosa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amém? E Jesus falando sobre isso, os discípulos começaram a dizer para ele assim: Senhor, quem é o Pai? Olha só, quem é o Pai? Jesus disse para Filipe: Filipe, quem me vê vê o Pai. Outro discípulo vem e diz assim: mas só nos mostra o Pai e vamos ficar satisfeitos. Jesus diz assim: André, se você não me vê, como você quer ver o Pai? Olha para mim, você vai ver o Pai. Se vocês não creem no que eu estou dizendo, creia pelo menos nas obras que eu faço. Creia nas obras que eu faço. Então, 3 coisas nós vamos aprender: que quem crê em Jesus crê em Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Que quem crê
em Jesus crê nas suas obras, aleluia. E se você crê, olha, escuta o que eu vou te falar agora, ó. E se você crê em Jesus como seu Senhor, você fará as obras que Ele fez, e outras obras você fará maiores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu vou fazer as obras que Jesus fez? Irmãos, se nós fizermos as obras que Jesus fez, já está de bom tamanho. Mas a palavra que está sobre a nossa vida é que faremos obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Diga graças a Deus. Mas para que essas obras se cumpram, nós temos que crer. Amém? Agora olha só o que eu vou fazer com essa palavra. Preste bem atenção agora para você entender. Este culto de hoje nós dedicamos ele à família. Falei isso desde o começo, sim ou não? Podia até estar parecendo um culto de missões, mas não é, é o culto da família, amém? Mas é porque no texto que nós lemos, tem uma palavra ali, que ela faz muito sentido para os nossos familiares que estão perdidos, para os nossos familiares que não conhecem ao Senhor Jesus, para os nossos familiares, irmãos e irmãs que estão com os olhos vendados, ouvidos tapados, o entendimento cauterizado pelas coisas deste mundo. Então, aqui Jesus disse assim: olha, ressuscitai os mortos. Deixa eu te falar com você uma coisa. Enquanto você está aqui, eu quero profetizar algo na tua vida. E se você for esperto, você vai pegar essa profecia para você. O Senhor Jesus enviando os seus profetas, irmãos, para todo lado tem alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pregando a palavra do Senhor. E eles estão debaixo dessa palavra dizendo assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Ou seja, muitos dos nossos familiares e amigos, eles estão mortos em seus pecados, irmãos. Eles estão mortos no seu modo de viver, na sua maneira vã de viver. Eles não estão conseguindo alcançar o que você alcançou, a vida em Jesus Cristo. Eles não se permitem ser convencidos como você foi. Porque hoje você está aqui, porque você já entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, e só o Senhor é Deus. Então muitos dos nossos familiares, a palavra de Deus fala algo sobre eles, que está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 2, eu quero ler para os irmãos, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Queridos irmãos e irmãs, quantos dos nossos queridos familiares estão perdidos neste mundo, sem a luz de Jesus, sem a vida, sem o Senhor da vida? Então, olha, enquanto nós estamos aqui, às vezes oramos por um amigo, por alguém, enquanto nós evangelizamos alguém desconhecido, enquanto nós temos dificuldade para pregar para um filho, para uma filha, para um parente, para um pai, para uma mãe, para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, para o primo, eu não sei, por causa do relacionamento de amizade, às vezes fica difícil de pregar aquela palavra, de confrontar aquela pessoa através da palavra. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus já enviou os seus. A Bíblia está dizendo que Jesus enviou discípulos. A Bíblia está dizendo que o Senhor enviou homens e mulheres. E esses homens e mulheres estão debaixo de uma palavra, e que vai alcançar seu filho, sua filha, seu parente, e vai alcançar os seus amigos, e vai pregar para eles uma palavra de vida, e vai dizer para eles: está escrito, Jesus é o Senhor da vida, e os teus parentes, os teus amigos ouvirão esta palavra, e eles ressuscitarão para o Senhor, e eles serão vivificados
você está aqui servindo, aleluia, assim como hoje você está aqui ouvindo esta palavra, glória a Deus, estas pessoas da tua família serão alcançadas por uma palavra divina. Quem crê, bata palma, quem crê, glorifica, quem crê, adora ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu digo para você, que se hoje, agora é a nossa vez, se você crer, se você acreditar que Jesus Cristo é o seu Senhor, você será o canal, você será o instrumento de Deus para trazer vida para aqueles que estão mortos, para trazer vida para aqueles que estão mortos. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. O livro de Salmos diz, olha só, que se não houvesse pregador nesse mundo, que se eu e você não estivéssemos debaixo dessa palavra, a própria natureza ia pregar a palavra do Senhor. Amém? A própria natureza ia pregar a palavra de Deus. Porque os céus, a terra, tudo que existe aqui anuncia a glória de Deus. Agora de tarde eu estava ouvindo um testemunho e eu me lembrei desse texto. Ouvi um testemunho de um rapaz chamado Luiz. Muitos de vocês devem ter visto isso aí hoje na televisão. O Celso Portiolli estava entrevistando a família do César Filho. Aí o rapaz, ele ouviu a seguinte pergunta do Celso, falando assim: quando você teve esse encontro com Jesus? O que te levou a ter esse encontro com Jesus? Ele falou assim: eu tinha 17 anos. E uma vez eu ouvi uma pregação aleatória de Jesus, uma mensagem sobre Jesus muito aleatória, e não dei valor àquilo. Estava de férias, eu e os meus amigos, nós estávamos na balada, nós estávamos curtindo, nós estávamos na praia, Réveillon, virada de ano. E aí nós fomos todos tomar banho no mar, no pôr do sol. A galera toda entrou pro mar, tomaram um banho, decidiram sair. E eu disse assim: vou ficar mais um pouco. E quando ele começou a contemplar o pôr do sol, ele sentiu algo diferente dentro dele, e ele disse a seguinte palavra: Jesus, se o Senhor existe, me mostra, eu quero te ver. Disse que saiu dali, e nos próximos dias ele ficou incomodado de continuar as férias. Ligou para a mãe foi buscar. Chegou em casa, ficou só dentro do quarto, olhando o louvor, ouvindo a palavra. E aí, irmãos, ele teve essa transformação, porque Jesus, através da natureza, tocou nele. Amém? Agora imagine você, que já crê em Jesus, que sabe que Jesus é um Deus de milagres, que já testemunhou milagres com os teus próprios olhos. Imagine você abrindo a tua boca e falando para alguém assim: olha, Jesus salva, Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus tem uma vida nova para você, Jesus vai preencher o vazio do seu coração, Jesus vai mudar e transformar a sua vida, assim como Ele tem feito na minha, Ele vai fazer na sua também, muito mais. Meu irmão, você vai salvar alguém, amém? Você vai salvar alguém com essa palavra em nome de Jesus. Não que você seja o Salvador, mas você vai estar falando do Salvador, amém? Só que, preste atenção, às vezes você tem dificuldade de dar essa palavra para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu parente. Só que se você se preocupar em fazer isso com alguém, Jesus vai enviar um dos seus discípulos. Jesus vai enviar um dos seus profetas. Jesus vai enviar alguém que libera essa palavra de vida sobre os seus familiares. E eles ressuscitarão. Eles serão vivificados. Eles serão, meu irmão, minha irmã, com as suas vidas transformadas pelo poder do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque muitos dos nossos familiares, porque muitos dos nossos melhores amigos, eles estão vivendo a sua vida longe do Senhor, irmão. Eles estão vivendo a sua vida achando que vai tudo bem, mas não imaginem nem sabem que estão mortos nas suas ofensas a Deus, nos seus pecados a Deus.
Mas nessa noite, debaixo de uma palavra, o Senhor trará vida para eles em nome de Jesus. Vamos orar, porque, irmãos, olha, eu tenho certeza que tem alguém da sua família, ou você tem um amigo que precisa ressuscitar no Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus celestial, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra. Hoje é o culto da família, e a Tua palavra fala sobre vida. A Tua palavra diz que o Senhor é o Senhor da vida, que é o Senhor que vai ressuscitar os nossos filhos, as nossas filhas, é o Senhor que vai ressuscitar este homem, essa mulher, é o Senhor que vai trazer vida, meu Pai. É através do Senhor que as coisas velhas vão ficar para trás e nós vamos seguir adiante, porque em nome de Jesus, aqueles que estão no Senhor são novas criaturas. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Por isso, nessa noite, Pai, eu oro para que as famílias sejam alcançadas através da palavra de vida. Eu oro para que as nossas famílias e os nossos amigos sejam alcançados pelo Senhor da vida, para que eles vivam na luz, para que eles vivam uma vida de paz, para que eles vivam uma vida, Senhor Deus, de regozijo, de alegria, para que eles conheçam ao Senhor. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, agora eu abençoo a Tua igreja com esta palavra, que nós possamos sair daqui felizes com a Tua palavra, motivados, entusiasmados com a Tua palavra, porque o Senhor é o Senhor da vida, e vai alcançar a nossa casa, e vai alcançar o nosso lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, geralmente nós damos as mãos aos nossos familiares, amém? Hoje nós vamos fazer uma corrente. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, una os corredores, amém? Vira assim para o lado, pega no corredor de trás. Nós vamos orar, porque nós somos uma grande família no Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora nós oramos como família do Senhor, filhos e filhas, lavados e remidos, vivendo uma nova vida, vivendo em fraternidade, vivendo em perdão, vivendo em amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos fortalece, porque nós estamos aqui, Senhor, para buscar, para representar a vida dos nossos familiares que ainda não te conhecem, os nossos amigos que ainda não te conhecem, mas nós que já estamos aqui, oramos uns pelos outros, para que nós possamos suportar as tribulações, as dificuldades, as provações, as lutas que vieram e que vão vir. Meu Deus e meu Pai, que esta corrente de oração agora significa que nós estamos sendo fortalecidos, que nós somos elos fortes e não elos fracos da família do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Abençoa-os de perto, abençoa-os de longe, abençoa a nossa família, abençoa os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus pela fé. Nós oramos e a igreja diga amém. Diga graças a Deus, glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.